Imagine sair do Brasil por amor, começar uma vida nova em outro país com alguém que parece ser perfeito e então ter um filho juntos. Parece o começo de uma história linda. E às vezes é, viu? Mas existe um lado dessa decisão que quase ninguém fala. Um lado que só aparece quando dá ruim, quando as coisas já dão errado. E aí, já é tarde demais. Diferenças culturais que viram conflito, leis que você não tem a mínima ideia, distância da sua família e, no pior cenário, o risco de você nem conseguir ficar perto do seu filho ou da sua filha. Ter um filho com um estrangeiro pode ser uma das decisões mais delicadas da sua vida. E não é sobre amor que eu tô falando. Hoje eu vou te mostrar o que realmente está por trás disso e por que tanta gente só descobre quando já tá no meio do problema. Olá, sejam bem-vindos, meu nome é Bruna, eu moro na Holanda há 15 anos, há quase 16 anos, vocês viram meu dálmata passando por aí. Tive um relacionamento como estrangeiro por 15 anos, tenho uma filha que já vai fazer 11 anos, que está sendo criada num ambiente intercultural e nesse canal eu divido com vocês as minhas experiências de vida enquanto imigrante, enquanto brasileira nordestina que vive na Holanda, enquanto mãe, empreendedora, agora passando por uma separação e me vejo na obrigação de trazer vocês alguns alertas como o de hoje. No vídeo de hoje eu quero falar com vocês um pouco sobre a Convenção de Haia, sobre guarda de filho quando se trata de separação, sobre conversas difíceis para você ter com seu parceiro sobre isso e para você não esperar as coisas ficarem ruins, para se prevenir, para se proteger, porque a informação é a melhor prevenção que existe. Eu espero que você goste desse bate-papo de hoje, um pouquinho mais sério, mas importantíssimo para toda mulher que pensa um dia ter um filho como estrangeiro ou ter um filho em outro país. E principalmente se você já é mãe e talvez não saiba dessas informações que eu quero passar por aqui. Seja bem-vindo, deixa aquele like do amor e se inscreve se é novo por aqui. Vamos nessa? Bom, gente, para começar, eu quero trazer algumas informações muito importantes. O contexto que eu tô vivendo agora é uma separação que, graças a Deus, está sendo muito amigável. O pai da minha filha sempre foi muito presente, sempre foi um bom pai. Então, não é muito da minha experiência, mas eu quero trazer informação para você. A primeira coisa que eu acho que você precisa saber é que a justiça holandesa não pensa como a brasileira. Na Holanda, o sistema jurídico parte do conceito do interesse superior da criança e o tribunal interpreta isso como base no contexto holandês. Estabilidade da rotina, vínculo com a escola local, raízes no país. Isso significa que a filha nascida e criada na Holanda é vista pela justiça como pertencente àquele ambiente, independente da nacionalidade da mãe. Ao contrário do Brasil, onde a guarda unilateral materna ainda é mais comum em separações. A Holanda tende fortemente à coparentalidade. O pai tem direito legal quase automático à guarda compartilhada se tiver registrado como pai, mesmo sem casamento. Isso impacta diretamente nas decisões durante a separação e diretamente nas decisões sobre onde a criança vai viver, onde a escola que vai, onde ela vai passar as férias. O tribunal holandês não sugere a visitação, ele determina dias, horários, feriados e períodos de férias com precisão. Descumprir esse calendário tem consequências jurídicas imediatas. A mãe, que aprendeu a negociar emocionalmente no Brasil, descobre que na Holanda o processo é frio, é técnico e vinculante. A Holanda também exige que os pais tentem mediação antes de levar o caso ao juiz. Parece humanizado, mas é um processo conduzido em holandês, por mediadores formados no contexto e cultura local. Para uma brasileira sem domínio pleno do idioma, isso pode ser de uma desvantagem enorme e cara. Outra coisa, minha gente, é que você não pode simplesmente voltar pro Brasil com a sua filha ou com seu filho. Se eu decidir, vou me separar, vou levar minha filha pro Brasil. Existe uma convenção sobre os aspectos civis de sequestro internacional da criança. Essa convenção é assinada por mais de 100 países, incluindo o Brasil e a Holanda. Ele determina que uma criança deve retornar ao país da sua residência habitual se for levada sem autorização. Isso não é julgamento sobre guarda, não. É apenas sobre localização. Ai, gente, eu sei que hoje o vídeo tá um pouquinho mais sério, vocês estão percebendo que eu tô tentando trazer um lado aí mais informativo, muito mais do que só a minha experiência, mas para poder alertar você, mãe ou futura mamãe aí que vai ter um filho com um estrangeiro, um filho em outro país. E é muito importante que você deixe o like do amor aqui no canal e dá aquela hypada pro YouTube entender que esse vídeo pode ser de muita relevância para muitas mamães. E não esquece também, gente, de deixar o seu input aqui nos comentários, escreve o que você acha, me manda pergunta, me conta uma
alguma situação que você já ouviu falar de alguém que talvez viajou sem uma autorização. E não esquece também de visitar o box de descrição, que eu tô deixando aqui para vocês um link complementar onde eu falo sobre a autorização de viagem com menor, a autorização do pai, que eu sempre precisei para viajar com a Sofia, mesmo estando casada. Eu vou deixar esses links adicionais para vocês aqui no box da descrição, tá bom? Bem, eu já viajei várias vezes pro Brasil sozinha com a Sofia, mesmo estando bem casada, e eu preciso da autorização expressa do pai. Inclusive, eu tenho um vídeo para vocês explicando sobre como você conseguir essa autorização. Ela é gratuita, ela tá disponível online, e eu mostro também como preencher e o que você precisa apresentar no aeroporto quando você tá viajando com seu filho. Independente se é separado, se estão casados, independente do que for, você não pode viajar com seu filho pro Brasil sem autorização expressa do pai. Sempre foi assim para mim. E depois separada vai continuar sendo assim também. Isso não é julgamento sobre guarda, é apenas sobre localização. A criança volta primeiro, a disputa da guarda vem depois, no país de origem. Não precisa ser uma fuga dramática não, viu? Para configurar sequestro internacional. Se a mãe comprar uma passagem, embarcar lá toda bonitinha, mochilinha, tirando foto, mas for sem autorização escrita pelo pai e sem decisão judicial, isso é sequestro internacional aos olhos da lei. Mesmo que ela seja a mãe biológica, mesmo que ela queira apenas voltar para casa, o pai pode acionar o sistema de AIA em horas e o caso vira prioridade. Se a criança for levada ilegalmente ao Brasil, o Tribunal Brasileiro, uma vez acionado, em tese, deve ordenar o retorno imediato à Holanda. Na prática, esse processo ele pode se arrastar um pouquinho, mas o pai sim tem ferramentas legais para bloquear passaporte, comunicar autoridades portuárias e registrar a criança como desaparecida internacionalmente. A mãe passa a ser perseguida legalmente em 2 países. Para sair com a filha, mesmo em viagem de férias ao Brasil, a mãe vai precisar de autorização expressa do pai ou do tribunal. Dependendo do nível do conflito no processo de separação, essa autorização pode ser negada ou condicionada a garantias de retorno. Outra coisa, gente, que pode dificultar muito você ter um filho no estrangeiro é você entender que a voz do pai, a voz da pessoa que nasceu ali naquele país, ela tende a ser um pouco mais forte, porque ele entende do que está acontecendo. Eu não estou falando só do idioma, não, é que ele entende ali a língua do sistema. Então o holandês ele tem mais voz no país dele. Todos os processos, documentos, audiências, tudo acontece em holandês. Claro que tradutores são permitidos, às vezes até acionado, mas assim, é no ritmo deles. Os subtextos, nuances culturais ficam tudo perdido. O pai fala com o juiz naturalmente, a mãe fala por meio de intermediário. Essa assimetria impacta a credibilidade percebida dentro do tribunal. A comunicação holandesa é direta, seca, objetiva. A brasileira às vezes chega emocionada, expressiva, às vezes até apaixonada no tribunal e é lida como instável ou dramática dentro desse contexto cultural. O pai que apresenta planilha de gasto, horário de visitação e argumentos práticos parece ser mais confiável. Não porque seja mais amoroso ou mais presente, mas porque ele fala a língua do sistema. Para equilibrar isso, contratar um advogado holandês especialista em direito de família é inegociável. E eu não estou falando de um advogado genérico não, viu? Mas tem que ser alguém que tenha experiência em casos interculturais. Mas o desafio é você criar uma filha holandesa sendo 100% brasileira. No meu caso, eu tento criar a minha nas 2 nacionalidades, né? Mas para que você entenda o que eu quero dizer é que a criança vai para a escola em holandês. Ela brinca em holandês, ela sonha em holandês. E a mãe fala português em casa. Mas essa filha começa a responder em holandês, porque é mais fácil, é mais prático. Com o tempo, o português vira só uma língua de afeto. Ela não vira fluência. E a educação holandesa é muito autônoma, baseada em escolhas, debate. As crianças questionam os pais. E aí, às vezes, essa autoridade vira aí um questionamento. A criança criada assim pode estranhar a hierarquia familiar brasileira quando visita a família. A mãe precisa mediar os 2 sistemas pedagógicos completamente diferentes. E aí, às vezes, o filho ou a filha fica no meio. Os conflitos do cotidiano parecem triviais, mas são de identidade. A avó holandesa oferece queijo e pão. A avó brasileira manda aquela receita de brigadeiro por vídeo. A mãe carrega o peso de transmitir uma cultura inteira praticamente sozinha. A distância da própria família sem rede de apoio próxima. A avó brasileira não vai estar lá no primeiro dia da escola, não vai buscar a criança quando a mãe estiver doente, não vai estar presente na crise às 3 da manhã. A mãe vive a maternidade em outro fuso horário, sem suporte emocional e prático
que talvez teria no Brasil. Para finalizar, tem algumas coisas que você realmente precisa entender e precisa saber antes de ter um filho com um estrangeiro. Residência habitual não é apenas onde vocês moram agora. É critério jurídico que vai determinar qual país tem jurisdição sobre a criança em caso esse relacionamento acabe. Conversar sobre isso não é pessimismo. É necessário, é preventivo, é maduro, sabe? Muitos casais que se amam têm visões completamente diferentes, opostas sobre o que significa ser pai e mãe. Na crise, essas diferenças podem explodir. Imagina virar um caso que Deus me livre de sequestro. Virar um caso aí de justiça, por uma desinformação, você pega seu filho, eu vou de férias, ou então eu só vou visitar minha mãe. Já pensou? Então, esses conflitos, eles podem virar uma coisa muito perigosa, a palavra é essa mesmo, pode virar uma coisa muito séria, né? Então, por isso que a informação é muito importante. Então, conversar sobre isso com seu parceiro, independente se vai separar ou não, pode evitar um problema muito grande, pode evitar anos de tribunal, sabe? Num país estrangeiro, sem rede de apoio, com processo jurídico caro, burocrático, a mãe, que às vezes não tem renda própria, fica à mercê do parceiro ou do sistema de assistência local. Independência financeira não é luxo, é proteção real, e eu já falei sobre isso aqui no canal. O idioma precisa ser aprendido de verdade, não o básico, não é idioma de turismo de Uhatet, não. É sobre ler um contrato, entender uma sentença judicial, questionar um médico pediatra, defender sua posição em mediação. O idioma precário em situação de crise pode custar a guarda do seu filho. Comunidade brasileira no país é importante. Psicólogo que fala português, advogado especialista em família internacional, grupos de mãe expatriada para você tirar dúvida. Tudo isso precisa existir na sua vida antes da crise acontecer. Porque quando a crise chega, minha gente, às vezes é tarde demais para você construir. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo de hoje. Caso sim, deixa aquele like do amor, se inscreve se você é novo por aqui. E não esquece de deixar o Hyder pro YouTube entender que eu tô aqui pra fazer do meu limão uma limonada ou quem sabe uma caipirinha bem docinha pra você celebrar aí sua vida com muita informação, muito entretenimento e o que eu aprendo com as minhas experiências servir de algo muito bom pra você também. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Tchau.